Olá amigos, novamente Tiago Avance aqui com a gente, professor, mestre, advogado, doutorando no Mackenzie. Tiago Avance, responda com sinceridade, olhe para aquela câmera, não nos esconda nada. Vamos ver. Qual é a sua opinião sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer? Você acha de fato que preencheram os requisitos da prisão preventiva? Padeceu na narrativa do juiz Marcelo Bretas a narrativa legal dos requisitos da prisão preventiva? Dá um parecer geral para a gente sobre esse assunto. Puxa, mas não foi isso combinado. Que história foi essa? Eu não estava preparado para isso. Vejam, primeiro, professor Henrique, meu querido irmão, meu querido amigo, agradeço o convite e parabenizo mais uma vez pelo trabalho feito aí no canal, agradeço o espaço aí aberto. Olha, é uma pergunta bastante delicada. Capciosa, é verdade. A gente hoje vive tempos de uma resposta que tem de ser dada no processo penal, mas é uma resposta principalmente, e eu não vou aqui, estou trabalhando, já deixo bem claro, sobre a perspectiva puramente acadêmica. Perfeito. Não estamos aqui fazendo análise de nenhum caso em específico, pelo menos não até o momento. E nem falando de política, nem falando bem claro. de política também. Não tenho a menor pretensão, nem o menor condão de falar sobre política. Então, o que a gente pondera? Existe uma perspectiva de fato dentro do processo penal, principalmente em determinadas situações, que acabou politizando o processo penal como uma tentativa, uma resposta para a sociedade. É claro que o processo penal ele tem esse condão de buscar uma resposta, garantir uma resposta para a sociedade. A atenção, me parece, meu querido amigo Henrique, que é um grande penalista aqui do estado de São Paulo, que com muito mais experiência consegue visualizar isso do que eu. Existe uma tensão dentro do processo penal, dentro do direito penal, entre duas situações aí bastante contundentes. De um lado, nós temos o garantivismo penal, que eventualmente aí, se até o nosso amigo ouvinte, o nosso amigo que está nos vendo, ele fizer a busca, existe um autor do direito italiano, Luigi Ferrajoli, que trabalha muito bem com essa questão do garantivismo penal, e do outro lado a gente vai ter a necessidade da sácia, da ânsia da sociedade. Agora, a pergunta que você colocou, dá para a gente falar numa prisão de natureza cautelar inicialmente, num processo específico desse? Bom, eu não tive acesso aos autos, por isso a gente tem que tomar todo o cuidado na análise para não falar bobagem, mas posso lhe dar uma opinião por cima, se o amigo assim concordar. O que a gente poderia ponderar é o seguinte, entrando mais uma vez nessa linha. Qual é o objetivo da prisão de natureza cautelar? Primeiro ponto seria, a princípio, inicialmente, nós temos uma prisão que tem um objetivo, que tenha afastar aquele determinado indivíduo, prevenir que aquele determinado indivíduo, sob custódia, ele continue interferindo de uma forma negativa dentro do processo. Ele está tumultuando o processo, ele está constrangendo testemunhas, ele está adulterando provas, enfim, e por algum determinado, ele expõe algum tipo de perigo para a sociedade. Dá indícios que vai fugir. Exato, perfeito. São todas possibilidades aí dessa constrição de natureza cautelar. Se de fato ficar, ou ficou, ou fica caracterizado que o paciente, a pessoa em questão, ela praticou esse determinado tipo de comportamento, é natural que se pense uma medida dessa de natureza cautelar. Agora, o que a gente sempre pondera com os nossos alunos, dentro das nossas limitações, quando nós explicamos a temática, é no sentido de identificar que a prisão, por si só, ela é última ratio. Ponto. Quando a gente trabalha dentro dessa perspectiva, dentro do direito penal, que a prisão por si só é a última ratio, última razão, é o último meio pelo qual vai se promover aí uma retribuição e uma tentativa de segregação e, enfim, outras finalidades que se tem dentro da prisão para aquela determinada pessoa que eventualmente tenha praticado o ato ilícito, o ilícito penal. Agora, se a prisão por si só ela já tem essa característica de última ratio, vamos transferir para uma prisão não final, mas uma prisão de natureza cautelar que se dá dentro do processo, dentro de um processo em trâmite. Uma prisão que é uma prisão que acabaria aí excepcionando a questão da presunção de inocência.
por justamente se tratar de uma prisão de natureza cautelar. É a última ratio, a enésima potência, e tem que ser usada com todo cuidado. Sim, mas nesse caso específico, parece que o juiz federal Marcelo Bretas, Sim. ele pesou nas cores, porque toda prisão preventiva Sim. tem que ser feita uma demonstração da prova da materialidade e de indícios de autoria, porque essa prisão, como você bem disse, ela é instrumental. Perfeito. Ela vai garantir a instrumentalidade do processo, Perfeito. garantindo a presunção de não culpabilidade para uma sentença penal definitiva. Perfeito. Então, essa sentença inicial, exagerando na demonstração desses indícios de autoria, não teria sido um pré-julgamento? E aí eu já emendo uma outra pergunta para você. Existe um abuso, um exagero no manejo das prisões preventivas no Brasil? Em específico, pegando esse caso do Michel Temer como pano de fundo? É uma excelente pergunta, meu querido amigo. Eu realmente posiciono para vocês aquela nossa fala inicial. Qual é o objetivo do processo penal? Que particularmente não nos cabe responder, a gente tem, claro, a nossa opinião, mas a gente está percebendo que existem esses dois debates, existem esses dois diálogos. De um lado, repito, necessidade da sácia da sociedade em relação a, vamos aí colocar em português bem claro, a colocar as pessoas, principalmente de colarinho branco, atrás das grades pela prática de determinada atividade delituosa. Agora, por outro lado, quando eu pratico esses atos de forma assodada, o que vai acontecer? Eu estou violando as garantias, pelo menos individuais, daquele determinado indivíduo. Então, tudo é construído através desse debate, tudo é construído a partir dessa perspectiva. Dizer que hoje seria viável, seria possível, eventualmente, se falar nessa prisão do excelentíssimo ex-presidente, o senhor Michel Temer, é alguma coisa, me parece que nesse primeiro momento, talvez um pouquinho até prematura, pelo menos nesse momento inicial. Aliás, me parece que a comunidade jurídica, de uma forma geral, tem chegado a essa conclusão. E perceba aí, a pessoa que está me ouvindo, está me vendo nesse momento, meu querido amigo Henrique, está me xingando. Como é que você fala uma situação dessa? Você deveria defender que todo mundo que praticou um fato ilícito deveria receber essa pecha, apodrecer na cadeia, receber essa pecha, Eu compreendo a indignação da sociedade, eu compreendo a indignação de tudo, e nem aqui não tem objetivo nem procuração, felizmente, infelizmente, não sei, não tenho procuração para defender o senhor Michel Temer, o Dr. Michel Temer. Agora, por outro lado, a gente sempre pondera. A força está à disposição do Estado na prática desse determinado tipo. Será que, de fato, seria a medida adequada a força numa situação como essa? É essa ponderação que eu faço. É essa ponderação crítica que a gente coloca aí para você que está me vendo, que está me ouvindo, e simplesmente tentando deixar um pouquinho de lado, é isso que eu quero colocar, tentando deixar um pouquinho de lado a sua ânsia por justiça, a sua sácia por justiça, deixe um pouquinho de lado e analise mais tecnicamente, de acordo com a lei processual penal. Até porque é importante restabelecer que o processo penal, o instituto da prisão preventiva, a prisão temporária, as medidas cautelares em geral, elas servem para dar segurança jurídica no sistema. Perfeito. Veja, imaginemos que um fulano ele é preso preventivamente, fica ali preso por 2 anos aguardando uma solução no processo, e ao final se prova a sua inocência. Não se prova falta de provas, prova-se a sua inocência. Esses 2 anos que ele ficou preso, talvez não seria melhor que ele ficasse numa medida cautelar diferente dos grilhões? Então, acho que a questão é essa. As pessoas têm que começar a entender que o processo penal é uma garantia de segurança jurídica para a sociedade como um todo, e não um instrumento para defender bandido. Claro. Porque se uma pessoa de bem, que nos assiste, que acompanha o nosso canal, ou qualquer um do povo, tem uma situação de um flagrante, seja ele qual for, até um acidente de trânsito, com certeza essa pessoa que hoje está dizendo tem que apodrecer na cadeia, ela vai querer um devido processo legal com todas as garantias. Perfeito. Com relação à sua pessoa, com relação ao seu ente querido. Tá. Então, eu acredito que hoje, eu acho que você concorda comigo, pela sua narrativa, existe uma banalização da prisão preventiva.
muitas prisões de fato são temerárias, muitas prisões são de fato desnecessárias. Outro dia, atuando num caso concreto, um cliente foi condenado pelo tribunal em regime inicial aberto, pois o juiz da execução criminal determinou o mandado de prisão. Ora, o sujeito será preso para iniciar o cumprimento de pena em regime aberto? Então veja, do ponto de vista prático, eu acredito que tem uma banalização. Como você bem disse, não estamos aqui fazendo apologia ou defendendo o ex-presidente Temer, mas tudo dentro do devido processo legal e dentro do seu devido tempo. Então, me parece realmente que essa prisão preventiva foi prematura, foi muito rápida. O magistrado em questão, de fato, entrou no mérito na sua fundamentação, e isso, do meu ponto de vista, gera uma insegurança jurídica que, na era dos direitos, é injustificável. Claro. E eu coloco mais uma última situação. Na verdade, é difícil, repito, a gente dar um posicionamento muito a miúde da realidade do processo, porque, inclusive, muito do processo ele se encontra em segredo de justiça, portanto, a gente não tem como dar uma análise técnico-jurídica propriamente dito. Agora, aqui que há de se fazer a necessária ressalva. Embora, de fato, o amigo tenha toda a razão nesse sentido de que há uma tendência de utilização de uma forma quase como água da prisão de natureza cautelar, não é que o objetivo se também demonizar esse tipo de medida processual. Sim. Em muitas situações, de fato, a prisão processual é necessária, precisa. Não é pelo fato de o nosso querido doutor Henrique, de eu, sermos advogado, que nós vamos negar a necessidade da prisão de natureza cautelar. Agora, tudo tem que ser observado dentro de um contexto. E, repito, a gente fica, por mais que a gente tenha a vontade de busca de uma retribuição por eventuais males que tenham sido feitos dentro da prática da vida pública de determinadas pessoas, tudo tem que ser visto com aspectos técnicos, sem a devida paixão, que corrói, a paixão social, a paixão de ver aquela determinada pessoa. As nossas vontades particulares, elas não podem, pelo menos num primeiro momento, serem justificadoras para poder justificar, repito, aí desculpem a repetição da palavra, mas não podem ser justificadoras para eventual colocação de uma prisão de natureza cautelar que não seria tecnicamente cabível. Perfeito. Então, senhores, esse é o nosso amigo Thiago Avance, que colocou muito bem aqui a questão da prisão preventiva. Concordo com as palavras dele, dei os meus pitacos aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu curtir, se inscreva no canal, manda lá um coraçãozinho pro professor Thiago. E muito obrigado pela presença novamente. Obrigado. Seja sempre bem-vinda. Obrigado pelo carinho. A gente se coloca à disposição. Parabéns mais uma vez pelo seu canal, pela sua distribuição de informação, pela sua iniciativa. Valeu. Tchau, pessoal.